É o monopólio de petróleo da Noruega. Sim, Léo, é engraçado, né? É uma empresa estatal que tem competência suficiente para comprar as empresas brasileiras, porque nós acreditamos que empresas estatais não podem cuidar do petróleo. Mais ou menos assim. Nós, brasileiros, acreditamos que empresa estatal não tem condição de cuidar do petróleo, não. Aí a gente Então, vende para uma estatal de outro país. então essa empresa está querendo produzir 500 mil barris por dia de petróleo no Brasil. Ela até mudou de nome para Equinor, para que as pessoas não pensem que ela é estatal. Eu estou falando dela porque você mencionou o petróleo, e o Paulo Guedes deu uma entrevista hoje dizendo o seguinte, que empresa estatal é como aquele filho drogado, né? Que sai de casa, tal, só dá problema, aquela coisa toda. Eu não entendi o que ele quis dizer com essa metáfora, né? E aí o que você faz com um filho drogado, né? Você reabilita, você vende o filho drogado, que aí como a estatal Coloca no Senado. Coloca no Senado, você faz o quê com o filho drogado? O que o Paulo Guedes quis dizer com isso, Léo? O Paulo Guedes quis dizer que se ele tivesse um filho e o filho dele usasse droga, ele jogaria fora, né? Ele mostrou o tipo de pessoa que ele é. Isso que eu consegui ler a partir daí. Porque por mais que a gente possa admitir que ter um filho drogado não deve ser nada agradável, ter um filho drogado e julgar esse filho fora deve ser muito menos agradável ainda. Eu acho que a pena, principalmente a pena psicológica, vai ser muito maior. E o Paulo Guedes acaba de fazer uma propaganda interessantíssima, Léo. Talvez ele tenha feito isso por ironia ou talvez ele tenha recebido algum tipo de espírito que falou pela boca dele. Ele falou tudo. Quando você tem um problema, esse problema acontece dentro da sua família, você não joga o problema fora, você luta com todas as forças para solucionar o problema e ainda que você tenha alguns problemas no decorrer do tempo, você recupera. O Paulo Guedes é um cara muito progressista. Que tal chamar ele para o Brasil 247, Léo? Léo, o pessoal agora está dizendo que está travando direto. Você está assistindo, né? O pessoal está dizendo que está igual o liquidificador do Onix, travou geral. Então, se você Léo, você sabe que pode ser, como eu estou te recebendo aqui de forma perfeita, eu imagino que possa ser o YouTube que não está legal hoje. Será? A única explicação que eu tenho para isso. Porque eu estou te recebendo aqui muito bem, e olha só, algumas pessoas que estão assistindo também pelo outro canal estão falando que está travando. São duas transmissões diferentes e estão travando. Então, provavelmente isso aí vai ser o YouTube. Agora, em compensação, tem algumas pessoas falando que tá ótimo. Você sabe o que acontece, Léo? É porque isso é um problema relacionado ao roteamento de internet. Se vocês quiserem saber mais sobre roteamento de internet, eu vou fazer vídeos sobre isso no canal do Técnico Brasil. Mas, enfim, o mais importante nesse momento é entender que o protocolo multicast, quando ele chega em determinados roteadores e trava, todo mundo daquela região trava. Então, pode ser que, por exemplo, uma determinada região de São Paulo está travando. Isso é normal nas transmissões por internet, lógico. Os nossos engenheiros não estão mais trabalhando para resolver isso, porque a engenharia não é uma atividade bem-vinda mais no Brasil, mas os engenheiros de Israel vão trabalhar para resolver isso. Fiquem tranquilos. Ô, Léo, aqui no outro celular tá travando. Eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrar esse programa e a gente começa de novo, pode ser? Encerra lá e me manda o Hangouts, então. Encerra e me manda um novo convite. Enquanto você encerra e me manda outro convite, eu vou batendo papo com o pessoal aqui no canal, que aqui parece que tá... Já. A gente recomeça. Tá, beleza. Mas pode ser essa região de São Paulo, pode ser uma determinada região, Léo. Eu tenho a impressão que o problema está relacionado aí que o problema está relacionado ao protocolo. Tem pessoas assistindo, algumas pessoas recebendo. Muitas pessoas falando aqui que está ótimo. Então eu acho que é um problema relacionado ao roteamento em algumas regiões. Continuamos o parâmetro, então. Ó, eu estou rodando o celular para você ver. Na TV do papel. Eu tô rodando o celular pra você ver. Então, assim, parar pode resolver, mas pode não resolver. Então, se você... Então vamos continuar, infelizmente... Vamos continuar. É um problema do estado de São Paulo. Que olha aqui, ó, eu tô recebendo aqui a informação. Brasília, ok, BH, ótimo. Lisboa, presente. Tudo bem, é um problema da internet em São Paulo que não está recebendo a questão do YouTube. Seria isso? Então, eu vou pedir às pessoas, Léo, que estão assistindo com problemas, se elas tiverem condições de ouvir, que assistam pelo Facebook, Leonardo Stop, então, porque aí não vai estar no YouTube, eu imagino que vai estar funcionando. Né? Eu acho que seria... Quem for de São Paulo, assista pelo Facebook. Então, vamos nessa. E como os comentários estão entrando normalmente... e não está vindo a imagem, eu acho que é uma questão aqui da cidade de São Paulo. Uberaba, ok.
O nocaute também estava travando, provavelmente as pessoas estão dizendo, o Salles está dizendo, São Paulo, ok. Mas então é alguma região de São Paulo. Talvez seja na minha casa, né, Léo? Talvez seja só na minha casa. Não, tem muitas pessoas mandando mensagem aqui que tá dando errado. Assim, deu um piripaque aí no nosso sistema de internet, e isso nos chama atenção a um detalhe básico, né, que a gente tem falado aí ao longo dos tempos, que na hora que o sistema privado entra em colapso, o governo acaba tendo que restaurar esse sistema. Foi assim que aconteceu quando o Temer deu 105 bilhões para as empresas de telecomunicações. Porque imaginem vocês se os empresários simplesmente tirarem o dinheiro das empresas de telecomunicações e a gente começar a ter esse problema constantemente, alguém vai ter que pagar a conta para arrumar. Mas você está falando do setor privado? A empresa pública não é o filho drogado? A empresa privada que não é o filho bonito? Não, Léo, a empresa privada não é o filho bonito. A empresa privada é o filho do outro. Isso é que é o mais importante, que as pessoas precisam perceber. Aprendam a super mensagem do Guedes. A empresa privada, ela não é seu filho, ela é filho do outro. Quer uma prova disso? A partir do momento em que a Vale foi privatizada, ela começou a fazer bagunça no Brasil, encheu o Brasil de barragens perigosas. Porém, todo o lucro, todas as benefícios foram enviadas para fora do Brasil. Enquanto a Vale não era privatizada, ela poderia não produzir tanto, mas ela produzia e o dinheiro ficava para o Brasil. Em contrapartida, a gente precisa admitir que empresas públicas podem ter problemas com o passar do tempo, e eu acho praticamente impossível um filho nunca dar problema para os pais. Assim como é praticamente impossível conceber a ideia dos pais abandonando o filho. Então, é hora de pegarmos e captarmos a mensagem do Guedes. Paulo Guedes mandou uma mensagem maravilhosa para o povo brasileiro. A empresa privada, ela é filho do outro. Esquece a empresa privada. Se ela foi, já era. É a mesma coisa de entregar seu filho para adoção e não saber para quem que você entregou. Você nunca mais vai ter condições nem de dar um abraço naquele filho que se foi, porque você nem sabe quem adotou. Em contrapartida, a empresa pública, ela é seu filho. Se gerida corretamente, né, se bem educada, ela pode render bons frutos. Se você não tratá-la com educação, ela pode te dar problema. Mas, em contrapartida, ela continua sendo seu filho. Você não pode simplesmente jogar fora. Você não pode pegar uma empresa e entregar para adoção que ela deixa de ser sua. O que o Guedes está mandando é uma mensagem, talvez, subliminar para o povo brasileiro, ou talvez ele nem saiba o tamanho da bobeira que ele falou, ou talvez ele tenha realmente essa personalidade de que, olha, já que eu tenho um filho drogado que me dá problema às vezes, eu gostaria de jogá-lo ao relento, ou de repente até privatizar esse filho, entregar esse filho para alguém. Mas o ponto de vista que eu tenho é esse, Léo, de que a mensagem, o que a gente consegue extrair da mensagem do Guedes é muito claro. Indiferente de uma empresa pública dar ou não problemas, você tem que trabalhar para que ela pare de dar problemas e não simplesmente entregar ela para adoção. Isso não funciona. Claro. Ô, Léo, deixa eu só introduzir para o pessoal o nosso tema principal de hoje, que é a investigação sobre o Gilmar Mendes. Gilmar Mendes está sendo investigado por sonegação, lavagem de dinheiro, etc. e tal. É uma investigação da Receita Federal, vazou para a revista Veja e o Gilmar já está tomando providências. Já acionou o Dias Toffoli, tal, aquela coisa toda, como se tivesse sido uma investigação não sobre fatos, mas sobre a pessoa dele, o que não é uma coisa legal. E aí a nossa discussão principal vai ser o seguinte: o bolsonarismo já está se voltando contra aqueles que podem ser seus potenciais adversários até no Supremo Tribunal Federal, porque o Gilmar sempre foi uma pessoa que tentou colocar freios na chamada Operação Lava Jato. Vamos falar já desse tema, depois a gente entra em outras coisas, como a saúde do Bolsonaro, né, coisas que estão acontecendo, a própria situação do presidente Lula. Como é que você vê, Léo, essa ofensiva para cima do Gilmar? Eu vejo como uma clara ameaça ao Gilmar Mendes, lembrando que o Gilmar Mendes foi um dos que teve coragem de gritar para uma câmera que a utilização de delação premiada não fundamentada em provas e uma delação premiada vinda de uma pessoa que está presa há muito tempo não pode ser utilizada como prova no ordenamento jurídico brasileiro, e ele falou gritando, o nome disso é tortura. O Gilmar Mendes talvez seja um dos poucos daqueles que infelizmente vieram pelo PSDB, que estão tendo coragem de bater de frente contra essa Operação Lava Jato.
E o Gilmar Mendes, Léo, ele tem uma reputação no mundo jurídico de ser talvez um dos juristas mais inteligentes do mundo. O Gilmar, obviamente, não está fazendo isso pelo bem do povo brasileiro, ele não está fazendo isso pelo bem da justiça, mas por saber que todo esse processo de utilização distorcida da justiça podia levar ao que a gente está vivendo hoje, um momento em que as instituições perderam as forças e a gente tem um controle suprainstitucional, que são as forças militares controlando todo mundo por Twitter. Então, o Gilmar, como uma pessoa, digamos que sucinta e sabedora das coisas nesse sentido, eu acho que ele percebeu, há pelo menos 4 anos atrás, que todo esse trabalho de utilização da justiça para fazer política poderia acabar tirando a reputação da justiça e transformando a justiça brasileira, o poder judiciário, em uma subfunção do poder judiciário, que já foi uma das funções do poder, hoje ele é simplesmente uma função submissa aos generais, ele está lutando contra isso há muito tempo. E agora, é claro que o bolsonarismo vai tentar retirar o Gilmar Mendes, calar o Gilmar Mendes, amedrontar o Gilmar Mendes. Então todas as instituições do poder executivo agora vão se virar contra os inimigos do poder executivo. Isso é absolutamente normal. Até porque a campanha do Bolsonaro propunha exatamente tirar o Gilmar Mendes do STF e colocar o Sérgio Moro. Então o Gilmar Mendes ele é uma figura, digamos que dentro do poder judiciário, o Gilmar Mendes é como se fosse um Lula para o Bolsonaro. Principalmente por causa o Gilmar Mendes é uma pessoa que eu volto a dizer, tem muitas decisões que são de cunho pessoal, mas o nível de fundamentação que o Gilmar Mendes tem faz toda a academia jurídica do Brasil refletir. Esse é o potencial do Gilmar Mendes. As pessoas conseguem vê-lo como um juiz político, obviamente, ele é um juiz político, os juízes são políticos, mas o nível de fundamentação dele consegue mudar coisas, consegue fazer pessoas pensarem, olha, esse camarada, ele é muito liberal, eu não gosto do posicionamento desse cara, mas como que ele consegue amarrar as coisas? Ele é muito perigoso para o bolsonarismo, ele é muito perigoso, inclusive, para a intenção de manter o Lula preso, porque se ele se vira contra a prisão do Lula e começa a denunciar internacionalmente a prisão do Lula, a gente está falando de um jurista que tem livros vendidos quase que em Marte, é um cara muito reconhecido. Então agora, obviamente, assim como estão trabalhando a destruição da reputação do Lula para o Lula perder a possibilidade aí de ganhar o Nobel da Paz, eles estão trabalhando a destruição da reputação dos ministros do Supremo que eventualmente poderiam criar teses contra a prisão do Lula. É tudo um amarrar de coisas, Léo, exatamente para, nesse momento, já começar a tirar a reputação das pessoas para que no momento que essas pessoas tentarem se levantar, elas já estão destruídas. Isso está acontecendo há mais ou menos 5 anos. Chegamos ao ponto em que quando os liberaloides falavam alguma coisa, aqueles que escutavam os liberaloides já estavam envenenados com a ideia de que, mas onde você aprendeu isso? Livros do MEC, se os caras conseguiram tirar o valor da produção acadêmica, da produção científica, e toda hora que você falava, não, mas a economia fala diferente, já sei, você aprendeu nos livros do MEC. Eles estão aplicando a mesma coisa agora, provavelmente no campo jurídico. Ô, Léo, o Zé Apolinário concorda com você, está mandando um comentário aqui dizendo o seguinte: o Moro precisa de uma vaga no STF, que pode ser não só a intimidação, mas também o caminho da abertura de uma vaga para ele. Você acha que pode ser isso? Até um interesse pessoal em abrir uma vaga rapidamente no Supremo? Eu acho que rapidamente não, é muito difícil retirar o ministro do Supremo, até porque não se trata de simplesmente investigar o cara e ir tirando. Tirar o ministro do Supremo é uma coisa mais complexa, né? Envolve aí pelo menos um processo de impeachment. Então eu não acho que seria isso, eu acho que seria amedrontar mesmo o Gilmar Mendes. Eu acho que seria, lembrando que o Gilmar Mendes ele controla ideologicamente uma quantidade muito grande de juristas no Brasil. O Gilmar Mendes está à frente de livros, doutrinas e também está à frente de universidades. Eu acho que é mais tentar calar a palavra do Gilmar Mendes, é mais isso do que simplesmente tentar liberar a vaga para o Sérgio Moro. Eu acho que eles não acreditariam que seria tão fácil assim derrubar um ministro do Supremo. É o ponto de vista que eu tenho, né? Mas o bolsonarismo pensa às vezes que tudo é muito fácil. Calar e intimidar, bem lembrado, Léo. O pessoal está dizendo que melhorou a conexão, então acho que era um problema geral, né? Não só aqui, mas de todo, porque a transmissão estava saindo bem. O Wagner lembra que o STF foi o culpado pela prisão do Lula, né? Hoje eu estava almoçando com um amigo e ele lembrou de um ponto interessante. O Renan poderia ter contido o golpe contra a Dilma, não conteve, né? E o Renan sofreu um golpe no Senado.
Por quê? Porque na eleição do Senado mudaram as regras. O voto que era secreto virou voto aberto. Agora que eles descobriram, Léo, que podem mudar as regras sempre que quiserem, ao bel prazer, todos estão sujeitos a trapaças, a armações. O Brasil virou uma terra sem lei. O pessoal pode ter achado, não, vai ser só a Dilma, depois volta tudo ao normal. Não, né? Destampou-se aí o mundo da ilegalidade, né? Exatamente, Léo. Trazendo de volta o som aqui. Exatamente, essas pessoas, eles não percebiam que quando eles estavam destruindo o contrato social brasileiro, eles não estavam destruindo o contrato somente para outra parte, porque apesar de que eles estavam fazendo um trabalho focado na destruição dos pequenos, esse trabalho que, vamos admitir, foi focado aí em prejudicar trabalhadores, em prejudicar velhinhos, ele foi um trabalho que desequilibrou aquilo que a gente chama aí, talvez, de uma nação brasileira. Será que as pessoas do parlamento, né? Será que os deputados e senadores imaginavam mesmo que os generais, imaginavam mesmo que os empresários, que as pessoas iam engolir a história de pedaladas fiscais? Porque uma coisa é você criar uma história de pedaladas fiscais e conseguir convencer as pessoas que já estão indispostas a acreditarem na Dilma. Então, primeiro, a estratégia criou um ódio contra a Dilma. Na sequência, aquelas pessoas que já estavam, né, o povo brasileiro que já estava dopado contra a Dilma, recebeu de braços abertos um processo de impeachment e a partir daí a teoria das pedaladas fiscais ficou consolidada na cabeça do eleitor do Bolsonaro, que já foi eleitor do Aécio um dia e que gritou Cunha nós chamamos naqueles eventos estranhos lá. Só que o detalhe, Léo, é que seria por demais imaginar que as Forças Armadas, os generais, os grandes empresários acreditariam nessa tese das pedaladas fiscais. Então, no momento em que o parlamento brasileiro, o legislativo, empurrou um executivo através de um golpe de Estado e colocou esse executivo sob a tutela do Poder Judiciário, a gente pode dizer que toda a representação popular, né, o poder emana do povo que o exerce através dessas três funções. Essas três funções simplesmente pararam de representar o povo. A partir daí a gente teve um evento que foi a deriva. O Brasil ficou à deriva. Nós viramos, na verdade, um grupo de colaboradores financeiros que estamos pagando impostos. Esses impostos estão indo para um grande pote e desse grande pote, todas essas instituições estão tirando um pouquinho. Então já não tem mais uma ordem consolidada de que as Forças Armadas obedecem o presidente da República. Não tem mais nada disso. Hoje é um quebra-pau nessa ex-república, agora uma res elítica, porque o que nós temos agora é uma coisa das elites, e esse quebra-pau sempre tem essa finalidade aí, ó. Agora determinado grupo quer tirar um dinheirinho, outro determinado grupo quer mudar as leis, agora outro determinado grupo quer mudar a Constituição. A única coisa que a gente não tem é o que a gente tinha há pouco tempo atrás, que era um processo democrático em que as leis eram feitas pelo parlamento, a partir daí teria que ser executada pelo poder executivo e se alguma coisa tivesse errada era resolvida pelo poder judiciário. Hoje não é assim mais não. Hoje nós temos três funções do poder brigando para ver quem consegue puxar mais dinheiro desse pote e já não tem mais, digamos que aquele sincronismo constitucional de que esse grupo faz isso, aquele grupo faz aquilo, aquele outro grupo faz aquilo. Não, são todas essas funções fingindo que estão governando e quem está dando a palavra final é o Twitter dos generais. Então é isso aí que nós precisamos explicar para as pessoas que ainda acham que, olha, tudo bem, foram pedaladas fiscais. Se você acha que foi pedaladas fiscais, me explica por que depois do processo de impeachment o Brasil desandou dessa forma. Porque, olha, talvez você tenha acreditado que foram pedaladas fiscais, mas o resto do mundo não. As pessoas não acreditaram, os investidores não acreditaram, os generais não acreditaram. Brasil à deriva e a única forma, né, de uma hora para outra aí, a gente voltar a ter um país que produz um país em crescimento, eu acho que é trazer de volta a Constituição de 88 e colocar as funções do poder para exercerem as suas funções. E não hoje elas estão se protegendo, né, Léo? As funções do poder só se protegem contra uma eventual prisão. Léo, falando nisso, já que você fala, eu queria mostrar que eu acabei de ver no Twitter, Léo, sobre a situação de saúde do Bolsonaro. Eu vou mostrar para o pessoal esta imagem aqui, ó. O Bolsonaro acabou de postar isso aqui no Twitter, é ele no meio, sem sonda, do lado dois assessores, cada um deles usando uma máscara, né? Bom, a gente sabe que o Bolsonaro ontem foi diagnosticado com pneumonia, com febre, né? Mas parece que teve algumas melhoras, voltou a se alimentar,
tirou a sonda, teve melhora intestinal, retomou a alimentação oral, né, gelatina também, um caldo de carne. Aí ele vem aqui e posta o seguinte: há 1 hora atrás, Léo, sem sonda, alimentado, em recuperação plena necessária e sem distorções. Agora despachando com o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes, e com o subchefe de assuntos jurídicos, Jorge Francisco de Oliveira. O Brasil não pode parar, né? Era necessário, Léo, você fazer 2 assessores passarem por isso, terem que ir no hospital, despachar no hospital, botar uma máscara para evitar contaminação, só porque a gente tem um presidente que não confia no seu vice? Olha, Léo, não era necessário a gente criar uma situação... Léo, áudio. Voltando aqui com o áudio, não era necessário eles terem criado uma situação em que o presidente da República deixou de ser um cara eleito pelo povo e passou a ser um cara aceito pelo parlamento. O golpe contra a presidenta Dilma causou uma situação em que o vice aprendeu que a função dele é dar o golpe no presidente. Então, o Bolsonaro, que participou de um golpe de Estado, que trabalhou por um golpe de Estado, sabe muito bem o que desde aquela época para cá passou a ser a função do vice. E tem mais, o Bolsonaro, ele governa a partir de sensacionalismo, a partir de loucura. Esse cara que governa a partir de sensacionalismo, a partir de loucura, sabe muito bem que ele não dura muito. Ele tem que trabalhar de modo a tentar conquistar, digamos que, a respeitabilidade daqueles que nunca vão o respeitar, que são exatamente as pessoas que o consideram louco. Então o Bolsonaro agora está desesperadamente tentando sobreviver um pouquinho mais na presidência. E eu não acredito nessa recuperação dele. Eu acho que esse quadro que ele está passando hoje, até porque eu vi um Bolsonaro passando num corredor com uma expressão facial de quem tinha recebido uma sentença de morte, eu não acredito muito que as coisas estão tão boas assim para ele, não. Tudo bem, pode estar sem sonda, isso é possível, e eu acho que ele está se sacrificando dessa forma, porque imagina, Léo, vamos pegar as teorias conspiratórias que dizem que o Bolsonaro teria criado o evento da facada. Se essa teoria está correta, o Bolsonaro teria adiado uma cirurgia de câncer, ou seja, ele teria que lutar contra o câncer mais rápido possível, lembrando que tem fotos e tem imagens do Bolsonaro recebendo oração nessa região, dentro das igrejas, naqueles momentos em que os pastores trocam colaborações aí de parte do seu salário pela sua cura. O Bolsonaro estava recebendo uma oração na barriga, não era à toa. Então, se o Bolsonaro estava com câncer naquele momento e ele adiou a cirurgia para aguardar o momento das eleições, esse Bolsonaro, infelizmente, adiou o momento do tratamento de uma doença que é uma corrida contra o tempo. Se o Bolsonaro está tentando esconder o câncer e está limitando o tratamento desse câncer à radioterapia, se ele precisasse, por exemplo, da quimioterapia, porque aí ficaria muito claro, né? Talvez ele pense, olha, vou fazer um tratamento somente com radioterapia para não perder o cabelo e não ficar muito claro que eu estou fazendo um tratamento de câncer. Ele está só se comprometendo. E aí tem mais. Se esse Bolsonaro tinha que fazer essa cirurgia há 1 mês atrás, mas ele adiou o momento da cirurgia porque ele teve medo de não participar desses eventos presidenciais, ele está só comprometendo a própria saúde. Então, o que a gente pode dizer nesse momento é que parece que, pelo prazer de ficar alguns dias na cadeira do presidente, o Bolsonaro está suicidando, ele está trocando a vida dele por isso. Eu volto a dizer que eu sou muito descrente quando o assunto é câncer, porque eu perdi meu pai com câncer, e foi uma situação aí de 40 dias de hospital, então o fato do Bolsonaro estar sentado agora sem sonda, para mim não significa que o Bolsonaro vai conseguir sair daquele hospital, não, porque meu pai também sentou, meu pai também conversou comigo depois da cirurgia. Eu tenho lá minhas dúvidas, e como o Bolsonaro nunca apresentou nenhuma foto, né, ninguém que estava com o Bolsonaro apresentou nenhuma foto que tinha uma gota de sangue, nenhuma foto que tinha a marca do corte, eu ainda continuo duvidando da facada. O que eu acho é que todo esse espetáculo que está sendo criado hoje do Bolsonaro, mesmo em recuperação, estar tentando presidir, a gente sabe, o Bolsonaro não toma decisão nenhuma, o Bolsonaro não sabe nada de política, quem toma decisão são, obviamente, seus assessores, são seus ministros, e mesmo assim ele continuar fazendo esse teatro, que ele estaria presidindo o Brasil, eu acho que com isso ele está caminhando cada vez mais para uma dificuldade na recuperação, mas, né, cada cabeça tem aí o seu guia, né? Claro.
Olha, mas não é constrangedor para um país como o Brasil passar por essa situação de ser presidido por alguém do hospital quando tem um vice que existe justamente para substituir o presidente quando o presidente não pode exercer a presidência? Exatamente. Uma novela macabra, né? Você vê uma pessoa que está ali tão apegada ao cargo, né? Que prejudica a própria saúde, fica botando imagens. Eu fico pensando no ministro, né? O ministro tem que sair de Brasília para São Paulo, né, para despachar uma pessoa enferma, em recuperação, num hospital, tem que colocar uma máscara, tem todo o cuidado, né? Unidade de terapia semi-intensiva também inspira muito cuidado, né, naturalmente. O Bolsonaro ontem tinha diagnóstico de pneumonia, então ele tem que ficar mostrando que está bem quando o boletim médico diz que ele não está bem, né? Eu fico pensando, para que isso, né? Por que ele não transfere a presidência para o vice, né? Mesmo que não confie, né? Se ele transfere, ele sai mais rápido do hospital, volta, e se o Mourão fizer alguma besteira, ele desfaz a besteira do Mourão. Será que ele acha que o Mourão, assumindo, vai demitir os ministros dele? Vai fazer o quê? Olha, eu vou fazer uma comparação aqui que pode parecer uma grande piada, Léo, mas não é uma grande piada. O Bolsonaro pode sair amanhã, como ele pode ficar nesse hospital por mais 30 dias. E sabe qual que é o maior problema quando um casal de namorados briga? É a possibilidade de um dos dois conhecer outra pessoa. Esse que é o maior problema. Tanto é que enquanto os dois estão sofrendo, um está olhando para o outro fazendo pirraça. Assim que um dos dois se aproxima de outra pessoa e começa a paquerar, o outro entra em desespero. Eu acho que o maior medo do Bolsonaro é o Mourão, na qualidade de presidente da República, mostrar para a sociedade brasileira que ele tem um pensamento muito mais sucinto, tem um pensamento muito mais coerente. O medo do Bolsonaro é o Mourão mostrar que o Mourão tem tudo aquilo que o Bolsonaro prometeu em termos de liberalismo econômico, sem as loucuras do Bolsonaro. Ou seja, o Mourão resolve todos os problemas que as elites querem resolver. O Mourão atende completamente a elite bolsonariana, o Mourão atende completamente os anseios daqueles que votaram no Bolsonaro, porém não envergonha o eleitorado, não envergonha o Brasil. Eu acho que o detalhe agora, voltando para aquela parábola lá, para aquela comparação que é uma brincadeira, mas mostra muito bem. O medo do Bolsonaro de largar a namorada talvez seja a namorada conseguir um namorado mais interessante, mais bonito, mais inteligente. Então o Bolsonaro está grudado no osso com medo do Mourão mostrar para a sociedade que o Mourão é o vice do Bolsonaro. O Mourão não é um segundo Bolsonaro. E isso vai pesar muito, porque o Bolsonaro sabe como ele é frágil. O Bolsonaro sabe como que, intelectualmente falando, ele é frágil. Ele sabe que ele foi o voto da raiva, Léo. Na hora da raiva, um vizinho mata o outro. Na hora da raiva, por causa de um esbarrão de carro, uma pessoa que é boa vai e mata outra, tira o revólver, uma pessoa de bem dá um tiro na outra pessoa de bem. Agora, quando a raiva passa, a pessoa pensa, mas que merda, né? Então, na hora da raiva, é normal que uma pessoa vote no Bolsonaro, querendo ver o Brasil limpo da corrupção, ainda que o Brasil pegue fogo para isso, né? As pessoas matam as outras, ainda que elas cumpram uma sentença aí de alguns anos na cadeia, porque elas estão com raiva. As pessoas votam no Bolsonaro para ter o prazer de demonstrar sua revolta porque elas estão com raiva. O detalhe é que a raiva passa e a raiva normalmente é substituída ou pela decepção, ou nesse caso agora, um mix de decepção e vergonha. E o Mourão seria uma forma dessas pessoas agora desenvergonharem-se. Ô, Léo, você sabe que isso que você falou tem muito... a dor de cotovelo que o Fernando Henrique sente em relação a ele, né? Ele faz essa seguinte comparação, né? Imagina um casal que se separa, né? Aí o cara tá brigando com a mulher, tal, não sei o que, aquela coisa. De repente, essa ex-mulher conhece uma outra pessoa e é muito mais feliz. Então, essa é a comparação que o Lula faz. Assim, o Fernando Henrique não aceitou o fato de o Brasil ser muito mais feliz com ele do que com o Fernando Henrique. Daí toda a dor de cotovelo, recalque, inveja, etc. e tal, né? Enfim, não estou fazendo essa comparação por nenhum cunho sexual, né? Enfim, sexista que seja, mas é a comparação que ele já fez em várias entrevistas. Você acha que faz sentido? Isso explica também o recalque do Fernando Henrique em relação ao Lula? Exatamente, Léo, porque olha, o maior desespero de qualquer funcionário é ser Léo, seu áudio demora muito, Léo.
Às vezes eu preciso ligar o áudio, Léo. Léo, o maior desespero, isso é uma coisa humana, é comigo, contigo, consigo, com os outros, com todo mundo. O maior desespero nem é tanto ser substituído, é ser substituído e ter a impressão que você não fez falta nenhuma. O maior desespero do Fernando Henrique, obviamente, foi que ele foi substituído numa situação bem semelhante a essa situação agora. Só que em situações bem diferentes. As pessoas acham que o Haddad está sofrendo muito com a eleição do Bolsonaro. O Haddad deve estar rindo até na orelha, porque o Haddad é aquele que pode dizer, não, eu estava aí para fazer o certo, vocês quiseram esse cara. Só que o que aconteceu com o Fernando Henrique foi o contrário. O Fernando Henrique entregou a faixa para o Lula, e olha, é bem difícil a oposição entregar a faixa, mas o Fernando Henrique entregou a faixa para o Lula naquela tranquilidade de falar, esse cara vai destroçar o Brasil, vai acabar com o Brasil, vou rir demais. Só que não aconteceu isso. Então, o maior desespero é quando uma pessoa é substituída por outra e essa substituição foi tão bem feita que essa pessoa deixa de fazer falta. Isso em qualquer coisa, seja no namoro, seja na vida profissional, seja entre os amigos, né? Olha, a determinada pessoa tinha um outro amigo, aí de uma hora para outra, Belém, ficou de mal daquele amigo, mas aquele outro amigo arrumou um amigo tão legal que não faz falta mais. Aí a pessoa fica com aquele ciúminho. O que acontece com o Fernando Henrique em relação ao Lula é obviamente isso, é que o Lula substituiu, o Lula conseguiu agradar tanto elites quanto trabalhadores, o Fernando Henrique trabalhava só para as elites, achando que, olha, no final das contas quem patrocina a campanha são as elites, eu vou trabalhar para as elites, é o que fazem infelizmente hoje os nossos deputados e senadores. O Bolsonaro, ele hoje tem esse medo. E olha, o Bolsonaro sabe que qualquer um na presidência vai agradar mais do que ele. Porque o Bolsonaro está causando medo, Léo. A gente já tem um desespero entre pessoas das Forças Armadas com medo dessa possibilidade de guerra com a Venezuela. A gente já tem uma tensão no Brasil, pequenos embargos vindos aí dos países árabes, pequenos embargos vindos da Europa são suficientes aí para causar um desespero gigantesco no Brasil que cada vez tem menos atividade econômica. Então, óbvio que o Bolsonaro sabe que qualquer um que entre no lugar dele vai apaziguar, vai fazer as coisas ficarem melhores, e até por questão de lógica. Olha, o conflito foi entre Bolsonaro e o petismo. O Mourão não está no meio desse conflito. O Mourão está isento. Então, se o Mourão chega, ele vai ser inclusive ouvido pela esquerda. O Mourão, quando ele chegar na televisão para falar como presidente interino, o Mourão vai ter diálogo, até com a esquerda. O Bolsonaro não tem a menor possibilidade de diálogo. Por isso mesmo que ontem a CUT foi visitar o Mourão, né? Então teve ele dialogou com os sindicatos, né? Que jamais dialogariam com o Bolsonaro, bem lembrado. Léo, falando nisso, o Eduardo Bolsonaro, filho do Bolsonaro, deu uma entrevista. Nessa entrevista ele fala o seguinte, olha, o Mourão tem as opiniões dele, fala assim, olha, cabe à sociedade julgar se o comportamento do Mourão é certo ou errado, né? Ou seja, o filho do Bolsonaro está pedindo que a sociedade julgue o comportamento do vice. Claramente tem a guerra declarada, Léo. O Mourão está pronto para assumir, o Bolsonaro não deixa porque ele pensa assim, exatamente como você falou. Se o Mourão entrar, pode ser que as pessoas gostem mais do Mourão do que de mim. Então é melhor, então não posso deixar. Aí ele sacrifica a própria saúde, chama os assessores passam pelo vexame de ter que colocar uma máscara para levar um papelzinho para o presidente assinar e dizer, não, o Brasil não pode parar. O Brasil não está parando porque ele está no hospital, está cheio de... Todo dia, Léo, você trabalha, eu trabalho, o padeiro trabalha, o vendedor de pipoca trabalha, todo mundo trabalha todos os dias. Ele não é o Brasil, né? Essa aqui é uma outra confusão, né? O Bolsonaro se confundiu com o Brasil. Ele acha que se ele não trabalhar, o Brasil não trabalha. Às vezes o Brasil trabalha até melhor se ele não trabalhar, né? É outro ponto que eu também queria debater com você. O Brasil não pode parar como? Né? Hoje eu vi um monte de carro passando, voltando, ônibus andando, metrô, tudo funcionando normalmente. E você falou... Áudio. Léo, cadê áudio. Você, Léo? Está aqui meu áudio. Léo, você falou uma coisa muito interessante e eu vejo exatamente o contrário. Eu vejo essa incerteza de qual que será o fim do Bolsonaro como sendo um entrave para o Brasil. Eu não consigo ver o Brasil parado por causa do Bolsonaro, sob hipótese alguma. O que eu consigo ver é um Brasil que nesse momento não sabe exatamente o que vai acontecer, porque
Vamos pensar o seguinte, vamos imaginar a cabeça de um empreendedor brasileiro que sabe o que está acontecendo, vamos pensar na cabeça de um investidor internacional que está vendo o que está acontecendo, vamos pensar na cabeça daqueles que estão dentro do Brasil hoje, todos perdidos. Se eu fosse investidor internacional e tivesse dinheiro para investir no Brasil, eu jamais investiria no Brasil enquanto eu não tivesse uma definição. Porque, veja bem, eu poderia investir no Brasil em uma atividade que não respeitasse o povo brasileiro, mas desse muito lucro. Por exemplo, eu poderia construir uma mineradora no Brasil para deixar defeitos ambientais, como esse caso da Vale, mas enquanto ela estiver me dando lucro, ela está me dando lucro. Isso é uma coisa plenamente possível durante um governo Bolsonaro, porque a proposta do Bolsonaro foi, inclusive, relaxar leis ambientais. Em contrapartida, se de uma hora para outra esse Bolsonaro cai, a tendência natural é que o Mourão venha a dialogar com os trabalhadores e que volte a proteção ao trabalhador e que volte a proteção ambiental. Então, é um conflito muito grande. O investidor não sabe no que ele vai investir. Aí eu penso, olha, eu tenho meu dinheiro, eu quero investir no que dá dinheiro. Eu poderia investir num supermercado, mas eu só vou investir no supermercado no momento que eu tiver uma definição a respeito desse Bolsonaro, se ele morre, se ele sai, se o Mourão entra, se tem novas eleições, porque não adianta eu colocar um supermercado num país que está propondo fazer guerra contra a Venezuela. Esse país vai entrar em dificuldade financeira, vai começar, as pessoas não sabem disso, mas no momento de guerra, a Constituição autoriza confisco de poupança, as pessoas não têm noção da bobeira que elas estão passando. Então, o investidor pensa, olha, como que eu vou para um país, eu faço uma conta bancária naquele país para gerir minha atividade, mas o país está propondo entrar em guerra com outro país, e está na Constituição daquele país que no momento de guerra, todo mundo lá no solo daquele país pode ser obrigado a fazer depósito compulsório. Eu não vou investir num país que está propondo possibilidade de guerra contra outro país. Então, é essa incerteza que para o Brasil. É essa incerteza que congela investimentos. Lógico, a incerteza não para por aí. A incerteza, ela é principalmente ligada à postura da sociedade brasileira. Porque enquanto a gente mantém o Lula preso, a gente mantém uma sociedade brigando. A gente mantém um conflito social. Então, por mais que as elites possam comemorar a prisão do Lula, a sociedade está em conflito. A sociedade está desanimada. Muitas pessoas estão fazendo protestos no Facebook no momento em que poderiam estar consumindo ou produzindo. O investidor, ele pensa e decide, eu não vou investir ali, quer saber? Eu vou investir em outro lugar que tem mais probabilidade de dar lucro. E essa incerteza que está fazendo o Brasil ficar cada vez mais pobre. Léo, acaba de ir ao agora. Fecha aí, Léo. O Carlos Bolsonaro, para dizer o seguinte, é comum nos deixarmos dominar pela minoria dos comentários e energia dos bandidos que torcem para o fracasso do Brasil e para a morte do presidente, né? Mas conforta saber que existe outro lado e que é muito maior. Pronto, cálculo resolvido. Você acha que existe uma torcida pela morte do presidente? Qual é a dimensão das pessoas que são indiferentes, que torcem para que ele morra, que torcem para que ele se recupere, ou que realmente não tem sentimento algum em relação a isso? Olha, eu acho que essa questão aí da saúde do presidente, da morte do presidente, ela é uma questão que divide brasileiros, porque tem muitas pessoas que têm tanto ódio do Bolsonaro ter desejado a morte da Dilma, do Bolsonaro ter falado todas essas bobeiras a respeito de mortes, principalmente não ter se manifestado a respeito da morte da Manuela. Essas pessoas querem ver o Bolsonaro pagar por aquilo que ele plantou. Vamos concordar. Mas qualquer pessoa que seja consciente hoje, ela sabe que você não consegue acabar com o bolsonarismo a partir da morte do Bolsonaro. Eu imagino que a única forma da gente continuar educando a sociedade brasileira é ver o Bolsonaro recuperado e fracassado, porque não há possibilidade do projeto do Bolsonaro agradar o trabalhador. O projeto do Bolsonaro pode agradar uma pequena elite brasileira. E ontem eu trouxe até um dado curioso, que eu já até compartilhei um vídeo a respeito disso, pessoas falando aí de que, olha, não, como que você é a favor de uma CLT, sendo que nos Estados Unidos não tem. Aí tem um dado interessante, Léo, que eu acho que você deve compartilhar também, que é a pirâmide do imposto de renda. 66% das famílias brasileiras ganham menos que R$2.000 por mês. Então, olha, se 66% das famílias brasileiras ganham menos que R$2.000 por mês, você não pode comparar esses trabalhadores com a situação dos Estados Unidos para falar que vai tirar os direitos desses trabalhadores. Mas o Bolsonaro quer tirar os direitos desses trabalhadores, o Bolsonaro quer acabar com a probabilidade das pessoas mais pobres e mais fracas terem uma aposentadoria no futuro. Então, é esse Bolsonaro que agrada muito a conscientização do povo. Porque, olha, tanto a Previdência
quanto direitos trabalhistas, são reformas que podem ser revogadas desde que a esquerda consiga fazer uma maioria na Câmara, uma maioria no Senado e, obviamente, o presidente da República. A partir dessas atitudes do Bolsonaro, a gente vai ter uma quantidade tão grande de agressão ao povo brasileiro que, se a esquerda soubesse se unir numa comunicação coerente e consistente para mostrar para o povo que essa história de que tudo que está acontecendo foi porque o PT quebrou o Brasil é uma história mentirosa, a tendência natural, Léo, é que nas próximas eleições a esquerda venha com força total. Isso porque, se você quiser fazer uma pessoa comprar água na sua mão, é só deixar ela com sede. Isso é natural. A demanda por um produto aumenta à medida que esse produto faz falta. A demanda por direitos trabalhistas, a demanda por direito de aposentar, a demanda por proteção dos mais fracos, ela vai acontecer a partir do momento que essas proteções forem tiradas, e o Bolsonaro está aí para tirar. Então, o Bolsonaro vivo no poder é a garantia de conscientização do povo, é garantia de que as esquerdas vão conseguir realmente chegar ao poder nas próximas eleições com condições de anular absolutamente tudo, né? Tudo que é anulável, uma guerra contra a Venezuela não é anulável, bater de frente com os países árabes não é anulável. Então, o ponto de vista que eu tenho é que o Bolsonaro, ele deve sair de lá saudável, né? Claro, o que eu gostaria que o Bolsonaro fizesse é que ele tivesse a coragem de bater de frente com as elites e governar para o povo. Ele sabe muito bem que ele está atendendo as elites e está sacrificando o povo. Ele não é bobo, ele já falou disso, inclusive. Mas a gente sabe que isso é um sonho, isso é uma utopia maior do que a utopia de Karl Marx. Então vamos cair na real. Se ele sair de lá e fizer esse trabalho para as elites, ele automaticamente está trabalhando na conscientização do povo e mostrando para o povo brasileiro uma coisa que nós não estamos tendo condições de mostrar. Mostrar para esse povo que esse povo é pobre. Léo, eu queria agradecer a Sofia, que passou aqui para dar um superchat. Adriana Brito dizendo, é verdade que, se ele morrer, os bolsominions vão falar que foram os petistas. Não sei como, mas vão arrumar uma conspiração. Viva Bolsonaro para que possa descer a rampa. Esse é um sentimento, né? Olha aqui. Eleazar está dizendo, pronto, Eduardo confessou, um filho jamais pensaria na morte de um pai, se essa realidade estiver posta. Foi o Carlos, não foi o Eduardo, não. Sobre o Eduardo, tem um comentário muito interessante aqui da Patrícia Leles, que foi namorada do Eduardo Bolsonaro, né? Depois se tornou feminista, se afastou da família, né? Passou a ver o mundo de uma outra maneira depois de se relacionar com Bolsonaro, com Feliciano, com esse pessoal. Ela conheceu o mal de perto, né, Léo? Gravíssimo, Léo. Ela fala, uma informação de uma pessoa de dentro do Hospital Albert Einstein, né, afirma com toda certeza que a cirurgia de Bolsonaro não foi sobre a facada, mas sim sobre um câncer no estômago, e que ele assumiu o risco de operar gripado e foi alertado que poderia virar pneumonia, né? Aí ela também fala, se realmente foi fake a facada, tudo indica que ela fala que é fake, né? E tiverem inventado isso para esconder um câncer, o que seria bizarro, independente de qualquer coisa, desejo melhoras à saúde de Jair. Vindo dessa galera, eu suspeito de tudo, e ela conheceu esse pessoal de perto, né? Porém, jamais serei como eles ao ponto de desejar a morte do próximo. Então ela fala que não é câncer, que não é a facada, né, que é câncer, que tudo que vem deles pode ser fake, porque eles têm a tradição de espalhar fake news, e no fim termina desejando saúde a eles, né? Ou seja, é uma pessoa que conheceu a família por dentro, né? Exatamente, Léo. Essas informações, elas estão chegando de uma forma muito consistente. E é praticamente impossível continuar acreditando na história da facada sem evidências de que essa facada teria realmente acontecido. Detalhes básicos que a gente precisa se perguntar nesse momento. 2 pessoas no mundo são incomunicáveis. 2 pessoas no mundo não podem falar com jornalistas. 2 pessoas no mundo não podem ter acesso a ninguém. O Lula e o Adélio. São 2 pessoas que ninguém consegue conversar com eles, ninguém consegue trazer informações. Por que será, né? Pergunta básica, o Lula, porque o Lula pode alertar o brasileiro sobre esse golpe que está acontecendo, e o Adélio, porque ele pode falar uma coisa que hoje não gostariam que fosse dita. E olha, se fosse para o Adélio falar contra a esquerda, contra o PT, vão cair na real, né? O Sérgio Moro controla a polícia hoje. Então ele já teria trago o Adélio para falar contra o PSOL, o PT, né? A teoria de que seria o Jean Willis. Eu acredito, e
esses detalhes vieram, a primeira pessoa que colocou um detalhe desse no ar foi a Tássia Camargo, até porque ela fez uma cirurgia de uma coisa semelhante ao câncer, ela explicou certinho, ela pesquisou, descobriu que o Bolsonaro estava recebendo os seus laudos de um oncologista. Então o que eu penso hoje é que o Bolsonaro teria aí adiado uma cirurgia, toda essa... se aconteceu e se foi uma maracutaia, toda essa maracutaia, obviamente, colocou o Bolsonaro no corredor da morte, porque o câncer é uma briga aí, uma corrida contra o tempo. Não é uma coisa que você coloca na possibilidade de te eleger presidente, não. Léo, eu vou agradecer. A parede se tornou membro. Muitas pessoas reclamando que travou. Eu fui checar a velocidade aqui da conexão, mais de 100 mega. Não faz sentido que seja alguma coisa local aqui. Estou do lado do roteador, 100 mega de conexão. Então, talvez seja um problema no Hangouts no YouTube, né? Pode ser uma sobrecarga do YouTube. Você acha que pode ser isso, Léo? Então, Léo, é uma coisa complexa sob o aspecto popular, mas eu vou tentar explicar o que acontece aqui para as pessoas entenderem. Essa transmissão que a gente está fazendo aqui é uma transmissão que funciona a partir de um protocolo que chama Multicast. Só que esse protocolo Multicast, ele faz uma transmissão, por exemplo, a gente transmite para o Google, uma central do Google está lá nos Estados Unidos. Lá dos Estados Unidos tem uma conexão até uma região de São Paulo. O roteador daquela região de São Paulo vai distribuir para as pessoas daquela região. Então pode acontecer que um desses roteadores recebeu uma transmissão truncada e está replicando a transmissão truncada, o que significa que em praticamente todo mundo está normal, mas para uma determinada região está ruim. E como a coisa funciona em cascata, pode ser que, vamos pensar que é o roteador de um estado. Dali todos que estão sendo servidos por aquele estado acabaram sendo prejudicados, mas a sua conexão está excelente. Aqui no Hangout você está chegando de uma forma excelente para mim, então não é a sua conexão. Mas agora foi um travamento geral, travou no Brasil inteiro, no mundo inteiro. Então esse provavelmente seria um problema da saída do Google, é isso? Aí no caso, se travou no Brasil inteiro, pode ser que o servidor do Hangouts travou, porque olha, a TV 247 está fazendo via Hangouts e eu estou fazendo via protocolo, que é aquele mesmo que funciona dentro do estúdio. No sistema de protocolo, aqui está funcionando direitinho, né? O pessoal está falando, aqui está bom. Então seria um travamento do sistema Hangouts que nem tem sido muito confiável. Eu tenho até sugerido para você substituir esse sistema Hangouts, que além de ficar sem muito recurso de corte, né, ele acaba tendo esses problemas de vez em quando, e tem aquele problema também que você sabe, fica difícil de você, por exemplo, inserir dentro da página do Brasil 247, que é uma coisa muito importante para as pessoas que estão navegando por lá. Então eu imagino que seria aí o sistema Hangouts, porque a transmissão, a Maria Eugênia está falando aqui, está ótimo, a transmissão dentro do canal do Estopa está funcionando perfeitamente. Eu tenho só a sua imagem travada, mas isso é local. Isso é porque o meu dispositivo de captura, minha placa Blackmagic, ela está travando mesmo. Aí é falta de condições financeiras de comprar outro. Mas fora isso, a transmissão está perfeita. Agora você voltou aqui, Léo. Agora você voltou. Quando você volta aqui, o que significa? O pessoal está dizendo, está cheirando a sabotagem e tal, parará. São comentários que são antigos ainda. Agora tem a sua volta aqui normal. Então foi uma paralisia temporária no servidor do YouTube, é isso? Enquanto a gente transmitia? Pode ser. Por exemplo, nada justifica o servidor da Google conseguir trazer sua imagem para mim em Belo Horizonte, mas não conseguir receber por lá para injetar no sistema Hangouts. Entendeu? Então eu tenho sua imagem travada no canal do Estopa. Deixa eu agradecer até o Ray Lula Rousseff da Silva. Fala pro pessoal que tá no 247 para vir para cá. O Ray tá chamando o pessoal que tá tentando assistir pela TV 247 para vir pro canal do Estopa. Nada justifica, Léo, a sua imagem chegar perfeita para mim, mas ela não chegar perfeita dentro da transmissão do Hangouts. Deixa eu agradecer aqui o Moshe Barbosa, Léo. E o pessoal estava dizendo, caiu justamente na hora que a gente estava falando da ex-namorada do Eduardo Bolsonaro, a Patrícia Leves, né? Então ela foi ao Twitter para dizer que a facada é fake, que ela tinha informação do Einstein, que segundo as informações dela, foi uma operação de câncer no estômago, que ele assumiu o risco de fazer uma cirurgia, mesmo gripado, foi alertado de que poderia virar pneumonia, virou pneumonia, e ela falou, olha, quem conhece essa família a fundo sabe que eles são capazes de qualquer coisa pelo poder. E aí você iria justamente comentar essa suspeita trazida por ela. Se você puder repetir,
Antes da gente encerrar, muita gente voltou aqui já para a transmissão, Léo. Beleza, então, Léo, eu estava falando que esse caso de que a facada seria uma armação por causa do Bolsonaro ter uma doença anterior é um caso que foi trazido em primeira mão pela Tássia Camargo. Ela falou exatamente porque ela passou por uma cirurgia semelhante. Então, olha, eu passei por uma cirurgia dessa, é assim, assim, assim. Ele não operou de facada, ele operou de câncer. Depois que a Tássia trouxe esse posicionamento, várias pessoas compartilharam, eu falei sobre isso, fiz um vídeo sobre isso. Logo após, começaram a surgir fotos e vídeos do Bolsonaro frequentando igrejas e recebendo orações no abdômen. Para quem não é dessas igrejas, normalmente esses pastores negociam uma certa contribuição em dinheiro a troco da cura de qualquer doença, entre elas o câncer. Se curou ou não, se alguém já conseguiu se curar dentro dessas igrejas, não é essa a minha indagação nesse momento. É por que o Bolsonaro, 2, 3 meses antes dessa cirurgia, ele estaria fazendo essas orações na barriga. Provavelmente ele estava sentindo alguma coisa, e é uma coisa muito comum do homem brasileiro, que é muito turrão, sentir dor e não procurar o médico. Eu imagino que o Bolsonaro chegou a procurar o médico no momento em que o câncer já estava um pouco avançado, mas aí assessores malignos do Bolsonaro, pessoas que só estavam querendo realmente chegar ao poder, devem ter sugerido ao Bolsonaro, e aí já é a parte que eu entro com a minha opinião pessoal e peço, obviamente, que a Polícia Federal investigue. Imagino que nesse momento em que ficou acertado que o Bolsonaro deveria fazer uma cirurgia, eles teriam, de repente, combinado, olha, vamos aproveitar esse evento da cirurgia para criar um ataque através de uma facada. Então, essa é a investigação que a gente está implorando. Eu acredito nessa hipótese de uma cirurgia de câncer e não ter sido aí esse evento de uma facada real, porque além de ter saído um documentário muito esclarecedor, no qual o Adélio inclusive conversa com seguranças, a gente teve vários eventos não explicados até agora, né? O não sangramento da barriga do Bolsonaro, um pano branco na barriga dele sem uma gota de sangue. Além de um pano branco, a gente teve pessoas que conseguiram fotografar assim, de 20 ângulos diferentes, o momento da facada, mas nenhuma foto do corte. Isso é muito estranho. Imaginar que um candidato à presidência, super estratégico como eles são, eles não aproveitariam uma facada na barriga do presidente para tirar uma foto, sendo que o Magno Malta postou uma foto fake da barriga dele costurada. Então, peraí, o mesmo grupo político postaria uma foto fake da barriga costurada, mas não postaria uma foto da barriga perfurada pela facada. Então, tudo isso me faz pensar duas vezes se esse evento seria fake ou não. O detalhe é, se o Bolsonaro fez uso de uma condição pré-existente de câncer para chegar à presidência da República, ele assumiu o risco de suicidar, porque o câncer é uma doença que você luta contra ela o mais rápido possível. Ele obviamente teria tido condições financeiras para lutar contra a doença, não aproveitou do fator tempo e, se isso for verdade, ele utilizou aí de uma doença que leva à morte para chegar à presidência, esquentar a cadeira de presidente e passar para o vice. Exatamente. Léo, já que você falou do Adélio, né? Só para lembrar que você mencionou há pouco tempo que tanto o Adélio quanto o Lula são as duas pessoas que estão impedidas de se manifestar, né? A palavra do Lula não pode ser ouvida e ninguém quer saber do que o Adélio teria a dizer sobre o que de fato aconteceu, né? Então realmente é um grande mistério. Eu queria só esclarecer, muitas pessoas comentaram que vários canais no YouTube caíram, né? Não só quem está fazendo hangout, mas também quem está fazendo live. Por exemplo, tinham pessoas ali assistindo a live do Conde, travou, vários youtubers também foram para o Twitter reclamar. Então foi uma falha temporária aqui no YouTube. Eu acho que quando as pessoas assistirem depois, vão poder ver o programa inteiro, né? Isso acontece só na transmissão, né, Léo? Porque como a imagem está sendo captada e está sendo gravado, por exemplo, quem assistiu Léo ao Quadrado depois vai conseguir assistir sem nenhuma trava, ou não, ou trava também. Ô, Léo, é outra coisa que é um ponto interessante para a gente imaginar. Se o problema ele está entre o Brasil e o servidor do YouTube, o problema
impediu que a nossa imagem chegasse ao servidor do YouTube. Eu não acredito nisso porque eu estou te vendo aqui, então o servidor do YouTube está funcionando. O que eu imagino nesse momento é que o Brasil esteja passando aí por uma desconexão de serviços de streaming por falta de capacidade de banda, que é mais ou menos assim, imagine você que nós temos uma certa capacidade de transmissão de dados. A capacidade de transmissão de dados é a mesma coisa de uma via. Tem coisas que são preferenciais. Então, no momento em que a gente tem um encurtamento de capacidade de transmissão, por exemplo, partiu uma fibra ótica e toda a comunicação passou por outra via, está indo agora via rádio, via telecomunicações. Então, tudo aquilo que não é prioritário, ele recebe, né, uma marca de não prioritário e acaba caindo. Então, se a gente teve o rompimento de uma fibra ótica que conecta dois servidores importantes, essa conexão pode ter passado por uma outra fibra ótica de menor velocidade, né? A velocidade não é da fibra, é do sistema, senão os engenheiros em telecomunicações vão rir de mim aí. Mas pode ter passado por um outro link de menor velocidade, com isso, esse serviço aí de qualidade, né, que é o controle de qualidade do serviço de dados, prioriza ligação telefônica, prioriza outros serviços e derruba tudo que é entretenimento. Então derrubam aí o streaming. A outra possibilidade é rompeu a fibra ótica, toda a transmissão de um determinado ponto a outro determinado ponto ficou por conta de uma transmissão via rádio, por exemplo, um link de micro-ondas. Aí a transmissão cai para 1% da velocidade, eles priorizam aquilo que seria mais importante e derrubam o serviço de streaming. Isso é absolutamente normal. Claro que podem utilizar isso aí para finalidade de sabotagem, porque as nossas empresas de telecomunicações, elas foram privatizadas. Então eles podem marcar os horários que eles querem prejudicar as transmissões e a partir daí começarem a sabotar. Mas uma coisa é muito importante. Esse serviço, né, que tira a prioridade do serviço de streaming, né, pode ser que caiu exatamente o protocolo responsável pelo streaming, que é o multicast. Esse serviço, ele não impede as pessoas de assistirem o programa que foi gravado. Então, o que significa que daqui a pouquinho as pessoas podem voltar na TV 247 e assistir o Léo ao Quadrado. Imagino que vai estar lá nítido e cristalino. Se não tiver lá nítido e cristalino, eu estou gravando por aqui, eu posto novamente. Muito bom, Léo. Obrigado. Vamos continuar, então, falando da tragédia do dia, né? O Brasil está tendo sucessões de tragédias, né? Brumadinho, enfim, agora numa escala menor, mas não menos importante, né? 10 jogadores jovens do Flamengo mortos no incêndio no centro de treinamento lá do Rio de Janeiro, né? E aí também tinha descuido, né? O local estava funcionando inadequadamente. E essas coisas que a gente só descobre depois, né? Porque as vistorias são feitas, apontam os erros, mas não se tomam as providências. Léo, 10 jovens jogadores que sonhavam em ser jogadores de futebol mortos queimados. Pois é, Léo, o primeiro ponto que eu trago nesse momento é uma coisa que eu falei logo após a tragédia de Brumadinho e eu não consigo entender por que nenhum deputado ainda não entendeu que isso está errado. Nós temos hoje um sistema difuso de fiscalização e ele é difuso porque determinadas coisas são investigadas por um ministério, outras coisas são investigadas pelo um conselho. E imagine você que nós temos uma realidade em que o mesmo conselho que é responsável pela construção, por exemplo, de um estádio, que é o CREA, é responsável pela segurança do trabalho daquele estádio. Então a gente tem um conflito de interesses aí. Eu imagino que depois da tragédia de Brumadinho e agora com esse evento no Rio de Janeiro, a única forma da gente conseguir aperfeiçoar o que está acontecendo no Brasil em relação à segurança do trabalho é dividir os conselhos e ter um conselho específico para a segurança do trabalho. Porque, Léo, esses projetos relacionados a incêndio, esses projetos que são importantíssimos para esses locais, eles não podem ficar sob tutela, né, de fiscalização daquele mesmo órgão que executa. O Brasil tem algumas coisas que precisam ser reparadas, mas o que mais desespera agora é que parte da fiscalização, eu estou falando a questão da fiscalização difusa, uma parte é o conselho profissional, que eu acho que precisa se dividir, a segurança do trabalho precisa ir para o Ministério do Trabalho, mas aí eu pergunto, e o Ministério do Trabalho? Como que vai ficar o Brasil? Porque, olha, os locais em que as pessoas trabalham são locais que podem ser construídos sem nenhum critério de proteção. E o que vai acontecer são acidentes, e aí as multinacionais simplesmente vão embora e deixam o passivo com a gente, as pessoas acidentadas, os mortos. Você tocou num ponto fundamental.
Brumadinho é o maior acidente de trabalho da história do Brasil. Flamengo também é um acidente de trabalho, porque os jogadores são trabalhadores. Esse foi, bom, o Ministério do Trabalho. Acabou, não tem mais, o Brasil não tem mais Ministério do Trabalho. E eles querem que não tenha Justiça do Trabalho também. Então, é um país sem direitos para o trabalhador, sem ministério, daqui a pouco sem Justiça do Trabalho, e os acidentes de trabalho se sucedendo um atrás do outro. Exatamente, Léo. E olha, só existe uma forma da gente paralisar tudo isso que está acontecendo. Porque, olha, a primeira coisa, Léo, que o empresário vai diminuir é a proteção ao trabalhador. No momento que foi anunciado que o empresário brasileiro estava sendo perturbado demais por esses órgãos, o empresário se sentiu no direito de começar a relaxar a proteção ao trabalhador. Existem perigos crônicos, como esse caso de Brumadinho, matou, todo mundo morreu e pronto. Existe o perigo, por exemplo, de um incêndio. Tudo isso são coisas que precisam ser investigadas pelo Ministério do Trabalho, que ele tem que voltar a investigar essas coisas, voltar a fiscalizar essas coisas. Mas, além dessa fiscalização do Ministério do Trabalho, a gente precisa garantir que as instalações estejam de acordo com os pormenores da segurança do trabalho. Então, digamos que é todo um conjunto de coisas. Olha, as normas relacionadas à segurança do trabalho, elas são aplicadas pelos profissionais da segurança do trabalho, seja o técnico em segurança do trabalho ou o engenheiro de segurança do trabalho. Esses profissionais, eles não podem continuar conectados ao mesmo conselho, que é o conselho, por exemplo, da engenharia civil, porque senão fica muito fácil você conseguir, através de um mesmo conselho, resolver o problema, através de uma mesma fiscalização, resolver o problema. Então, hoje, o que tinha sobrado, que era a fiscalização do Ministério do Trabalho, ela deixa de existir, o próprio empresário começa a pensar, olha, já que não tem fiscalização, eu vou deixar isso para lá. E aí surge o problema maior, que é aquilo que a sociedade não consegue perceber. Um acidente como esse, um crime como esse de Brumadinho, esse evento do Rio de Janeiro, que obviamente precisa ser investigado, a gente precisa saber o que aconteceu, mas seja lá o que for, se não existiam as instalações corretas para evitar o incêndio, já está errado, porque a norma brasileira ela é muito clara nisso. Então, se a gente tem situações como essas, e essas situações não estão conseguindo chamar a atenção do povo, imagine você o que vão ser aquelas situações em que os empregados vão desenvolver doenças crônicas, como perda de audição, exposição a perigos como amianto, como sílica, que demoram às vezes décadas para as pessoas desenvolverem as doenças relacionadas. O que vai acontecer com o Brasil sem essa fiscalização relacionada à proteção ao trabalhador? Que, lembrando, Ministério do Trabalho, CLT, leis trabalhistas, não é só 13º e férias, é muito mais. O que vai acontecer com o trabalhador brasileiro daqui a 10 anos, em que ele provavelmente vai ser exposto a mais ruído, mais fumaça, mais químicos? O que nós vamos ter no Brasil daqui a 10 anos? Obviamente, a gente vai ter uma condição insustentável de trabalhadores sem condições de trabalhar mais, porque foram destruídos pelas empresas que começaram a economizar na proteção ao trabalhador, porque não precisa. Afinal de contas, agora o novo governo entende que a gente não pode sufocar o trabalhador exigindo um EPI, um equipamento de proteção individual. A gente não pode sufocar um empregador, como por exemplo o time de futebol, exigindo que eles tenham instalações adequadas para combate a incêndio. É esse tipo de semancol que o eleitor do Bolsonaro precisa ter. Isso não é sufocar o trabalhador, isso é garantir, isso não é sufocar o empregador, é garantir que o trabalhador vai continuar trabalhando. É esse semancol que a gente precisa levar para a sociedade nesse momento. Léo, e aí o mesmo Bolsonaro que acaba com o Ministério do Trabalho fica lá no Twitter escrevendo, olha, nossa solidariedade aos jogadores do Flamengo, o que estamos fazendo sobre o Brumadinho, né? Enfim, foram acidentes de trabalho. Crimes, né, na verdade, no ambiente de trabalho. Marcelo Carvalho dizendo, Brasil um país de otários acima de tudo, a elite acima de todos. E com esse comentário, então, a gente vai encerrando o Léo ao Quadrado de hoje. Daqui a pouco tem o Boa Noite 247, né? Alex, Paulo e Gisele vão estar lá prontos para entrar daqui a pouquinho. Te agradeço muito, Léo. Desejo um bom fim de semana e você vai continuar um pouquinho aí ao vivo, não é isso? Isso, Léo. Eu continuo aqui no canal do Estopa alguns minutinhos, né? Bater um papo com o pessoal que está comentando aqui. E depois convido o pessoal, lógico, para pular lá para o Boa Noite 247. Então, muito obrigado. Eu te vejo na segunda, Léo. Você vai estar ocupado de novo? Não, segunda estaremos
com certeza. Não perderei o Léo Quadrado segunda-feira. Então tá jóia. Já estão querendo até mudar o nome do programa. Você já tá conseguindo. Você já Cortaram o seu áudio, Léo. Cortaram o seu áudio. Ai, deu um treco ruim aqui. Aí você ia fazer uma reforma. Na hora que eu ia conversar fiado, né? Não, eu tô falando. Olha, já vão até mudar o nome do programa. Léo, ontem você falou daquela frase do Ciro, idiota, o Lula tá preso, babaca? Falei. O que você falou? Olha, o Ciro, assim, às vezes eu só tenho que agradecer as pessoas, porque, olha, no dia anterior eu tinha falado que o grande problema do Brasil é que nós temos, infelizmente, um grupo de líderes políticos que não percebem que perto do Lula eles não são absolutamente nada e que não existe saída para o Brasil diferente de tirar o Lula da cadeia para redemocratizar o Brasil primeiro, para depois pensar em eleições. Isso porque, se a gente volta na história, todos os políticos se uniram para primeiro derrubar a ditadura militar e depois decidir quem vai ser o presidente nas urnas. O Ciro não percebeu e, nesse momento, eu até brinquei e falei, gente, para vocês terem uma ideia do que é, às vezes, o ego da pessoa de achar que ela tem condições de substituir um Lula e de ser um presidente, até o Temer queria candidatar. Né? Vamos pensar, o cara mais detestado da história da política brasileira achou que teria chances de ser eleito presidente. E eu falei, olha, o Ciro, ele não tem noção do que ele está fazendo. Volto a dizer, eu sou uma pessoa que, eu sei que dentro do 247 a admiração pelo Ciro tem caído, eu sou uma pessoa que admira o Ciro pelo posicionamento nacionalista, pela coerência do discurso dele anti-privatizações, mas o Ciro, ele ontem demonstrou exatamente a teoria que eu tenho, que tem muitos líderes de esquerda que não perceberam que a saída do Brasil é um levante popular vindo de uma união das esquerdas. Aí o Ciro me entra no ambiente acadêmico, o Ciro que tem exatamente o mesmo público progressista do Lula e tenta fazer piadinha com o Lula. O que ele mostrou? Ele mostrou que ele não tem estratégia política, porque o bolsominion nunca vai receber o Ciro. Se ele atacar o Lula, o ataque dele vai ser usado pelo bolsominion para fazer chacota contra a esquerda, mas o bolsominion nunca vai receber o Ciro, porque o Ciro vai ser eternamente comunista para o bolsominion. E agora o Ciro fecha as portas da possibilidade da esquerda admitir o Ciro como sendo uma opção para a esquerda. Eu achei que foi extremamente não estratégica aquela frase dele, foi uma coisa muito infantil, mas no final das contas deixou bem claro para mim uma coisa: o Ciro acha que é possível substituir o Lula. E mais do que isso, o Ciro recebeu um feedback daqueles alunos mostrando que não, o Lula não é assim facilmente substituído. Não interessa quantas faculdades você fez, não interessa se você estudou nos Estados Unidos, não interessa se o seu discurso é totalmente coerente. O povo tem uma experiência de 8 anos de governo com o Lula, o povo ama o Lula e estar com o Lula é sinal de inteligência e coerência. E contra o Lula é suicídio político para qualquer pessoa da esquerda. Tanto é que eu chamo a atenção. Você que está me escutando, quer resolver o problema do Brasil, pressiona seu deputado. Por quê? Porque teve muita gente que se elegeu porque levantou a bandeira Lula livre e agora pulou fora. Então o Ciro acabou confirmando aquilo que eu tinha dito. Lideranças de esquerda acham que existe uma saída alternativa para esse golpe. E não tem. A saída é, primeiro, Lula livre, depois eleições, aí lá no pleito eleitoral você explica que você é melhor que o Lula. Agora, você sabe o que o Ciro mostrou para mim? Infelizmente, eu preciso admitir, e eu peço desculpa às pessoas que gostam do Ciro. O Ciro mostrou que ele é exatamente igual ao Bolsonaro. Para ele ter condição de chegar à presidência, ele admite uma prisão ilegal do Lula. Isso é a atitude do Bolsonaro, gente. O Ciro jamais poderia ter feito uma coisa dessa. Isso é uma decepção extrema. Peraí. Já que a única chance que eu tenho de chegar à presidência é através da prisão ilegal daquele que tem a preferência do povo brasileiro, eu concordo com essa prisão ilegal. Isso é inadmissível para uma pessoa que, ao mesmo tempo, faz uma política progressista, é contra a venda, por exemplo, da Embraer. Isso é incoerente, isso não faz muito sentido. Mas, enfim, tá aí o meu xingamento ao Ciro. Volto a dizer, admiro muito o posicionamento político, a coerência discursiva dele em teorias políticas e econômicas, mas em estratégia política o Ciro tá muito estranho, tá completamente sem noção do que tá acontecendo. Bobeira de alta grandeza que o Ciro falou. É isso aí, Léo. Parabéns pelo posicionamento. As pessoas estão te elogiando pela posição por ter assumiu aqui, mas a gente precisa encerrar. Efetivamente foi bom a gente ter trazido esse tema, porque eu não tinha te ouvido a esse respeito ainda. Então daqui a pouco, boa noite, mas vocês ainda têm um tempinho aí com o Léo Stoppa. Obrigado a todos. Eu volto amanhã às 10 da manhã no Bom Dia 247. Grande abraço.
Queria agradecer, então, o pessoal que ficou comigo aqui. Primeiro, pedir desculpas que a imagem do Léo ficou travada durante essa retransmissão, mas ela ficou travada porque o meu equipamento travou aqui. Não tem nada a ver com esse super travamento do YouTube, não. Eu acho que o YouTube ainda não marcou o canal do Estopa, que esse aqui não é o canal Leonardo Estopa. Eu acho que como o YouTube ainda não marcou o canal do Estopa como sendo um canal inimigo, talvez eles não tenham derrubado nessa super derrubada de canais. Mas é brincadeira, gente. Eu acho que isso não veio do YouTube, eu acho que foi um problema interno aqui do Brasil. Essa é a opinião que eu tenho. Deixa eu colocar a imagem grande aqui, já que acabou o Hangouts. E deixa eu agradecer a todos vocês que estão participando. Eu estou vendo aqui, né, tem o Nelson Júnior, ele fala: Ciro, talvez como ministro seria melhor. Pelo menos tá menos louco que a Damares. Não, ninguém consegue, obviamente, chegar a nível Damares, né? A gente sabe que uma pessoa para conseguir ter o nível de incoerência da Damares é muito difícil, mas esse tipo de ministro em ministérios que o Bolsonaro considera insignificantes, vamos pensar que o Bolsonaro vai fazer o Ministério do Comunismo, né? E o Bolsonaro, que obviamente nem sabe o que é comunismo, ele vai fazer o Ministério do Comunismo. No Ministério do Comunismo, uma Damares, ela não faz diferença, porque a ideia do Bolsonaro é exatamente que aquele ministério não funcione. Aí, já que a Damares, ela tá à frente de um Ministério das Mulheres, o Bolsonaro, ele não tá nem aí para colocar uma pessoa extremamente, extremamente engraçada, né, falando essas coisas estranhas, até porque isso vai tirando a atenção dos fatos mais importantes, que obviamente é o entreguismo. O Molusco Cachaceiro, que está aqui com a gente aqui constantemente, ele está me chamando de sou comunista e vacilão, né? Ele está se dizendo comunista e vacilão. O Molusco Cachaceiro, ele quer ofender o Lula. E eu falo com vocês, se vocês perceberem qualquer pessoa escrevendo piadinha contra o Lula, simplesmente ignorem. Né? Não vão perder tempo com essas pessoas, porque são crianças, são pessoas que querem brincar de oprimir, porque aí elas se sentem divertidas com isso, né? Tem aqui, ó, o Fiuca Pop. Eu gosto de ver bobo aqui na live, porque bobo na live acaba, de certa forma, fazendo a gente rir um pouco, né? De vez em quando eles caem em coisas extremamente imbecis. E deixa eu agradecer vocês que compartilharam, estão participando. Lembrando, se inscreva nesse canal aqui, é o canal do Estopa. Eu faço a retransmissão do Léo Quadrado todos os dias nesse canal. Faço também a live da noite, que é 10h30 da noite, o Léo Estopa ao vivo. E todos os dias eu corto pedaços pequenos dessas lives e coloco nesse canal, no canal do Estopa. No canal Leonardo Estopa é onde eu faço os vídeos 100% originais. Eu coloco lá aqueles vídeos de fundo branco. Elver Galves pergunta: cadê o Queiroz? O povo quer te ouvir. Vocês repararam, gente, que quando o assunto é relacionado ao PT, ele fica em alta por anos. Quando o assunto não é relacionado ao PT, a mídia simplesmente esconde, a gente praticamente não vê mais falar do Queiroz. Digamos que o maior caso de corrupção que foi encontrado aí nos últimos tempos, ele simplesmente sumiu. Ninguém quer falar dele mais. Deixa eu agradecer aqui. Wilson Guimarães, ele fala: vamos libertar o Lula e mandar ele para a Venezuela. Olha, Wilson Guimarães, se você libertar o Lula e mandar o Lula para a Venezuela, com um pronunciamento do Lula lá da Venezuela, o Brasil entra num conflito muito grande e o Bolsonaro dura pouco tempo na presidência. Porque, olha, o Lula tem um detalhe que, se você não percebeu, você poderia, digamos que, respeitar, que é a capacidade de falar com todo o povo brasileiro. Eu estou aqui lutando para convencer o povo que nós estamos sofrendo uma interferência internacional. Estou lutando há 4 anos, quase 3 anos, para falar com o povo que, olha, o Brasil está perdendo uma guerra, e uma guerra geopolítica. O Brasil está perdendo posicionamento geopolítico. O Brasil está sendo recolocado como produtor de matéria-prima. O Brasil já estava com uma economia boa, as pessoas não estão levando a sério. Só que se o Lula falar isso, as pessoas vão prestar atenção e vão refletir. Por quê? Porque eu falo com um número reduzido de pessoas, o Lula fala com o Brasil inteiro. Porque mesmo aqueles que não gostam do Lula, escutam o que o Lula tem a dizer para criticar. E olha, se tem uma coisa que o entreguismo está morrendo de medo hoje, é dessa palavra do Lula. Porque até o alienado vai tentar escutar. Porque olha, quer saber de uma coisa? Eu não gosto do Lula, não. Você imagina esses bobos aqui que estão falando do Lula.
né? Eu não gosto do Lula não, mas em compensação, já que eu ganhei mais dinheiro na época do Lula, deixa eu ver o que o Lula tá falando aqui, que talvez ele tá dando uma dica boa, né? Existem duas pessoas que não gostam do Lula. Aquele cara que é inimigo político, ele não gosta do Lula porque ele quer o lugar do Lula, e aquele camarada que é metido a rico e não gosta do Lula por não admitir o fato de que o Lula veio da pobreza e chegou à presidência da República, né? Basicamente isso, né? São esse tipo aqui. Agora tem aqui, ó. Eu amo Deus é Jesus Lion. E ele coloca hashtag Lula preso. A gente sabe que o Lula é preso. O Lula tá preso. Agora, uma certeza eu tenho. Se você ama Deus, você ama Beelzebu. Porque o que esse governo tá fazendo depois da prisão do Lula é matar pessoas de fome, é voltar com o Brasil pra miséria. Então isso prova que você é satanista. E tem gente que admite a ideia de que Satanás é um Deus também. Deixa eu agradecer, Vanderlei Costa. Léo, estou aqui nos Estados Unidos ganhando em dólar e ajudando o 247. Parabéns por seu trabalho. Muito obrigado, Vanderlei Costa, pelo superchat, ajudando aqui também no canal do Estopa. Isso é muito importante, porque essas contribuições no canal do Estopa que mantém, obviamente, o trabalho que eu faço fora do 247. Ray Lula Rousseff, 247 da Silva. Léo, o Bozo machista colocou a Damares para desmoralizar as mulheres. Boa teoria. O Bozo teria colocado a Damares para criar uma expectativa dentro de toda a sociedade que a mulher é um elemento imbecil. Porque a Damares, como ela só se manifesta de forma imbecil, talvez a ideia é exatamente que o Brasil chegue à conclusão de que lugar de mulher é na cozinha. Muito bem pensado, Ray. É uma maneira que usou para mostrar que as mulheres são incompetentes. Muito bem pensado. Eu não tinha pensado nessa teoria e faz todo sentido. É mais ou menos assim, olha, eu vou provar para o Brasil, né? Isso, lógico, não foi o Bolsonaro, foi aí a campanha do Bolsonaro. Eu vou provar para o Brasil que a mulher não tem condições de participar de absolutamente nada. E vai e coloca dentre as pessoas uma mulher que só fala bobeira, uma mulher que mentiu a respeito de títulos de mestrado, uma mulher que com certeza vai envergonhar a mulher brasileira. Ela não representa a mulher brasileira. Ruth Milk, que continua aqui achando que está oprimindo, falando a história da radiação, e depende, tá, Ruth Milk? Por exemplo, agora o Bolsonaro, se ele realmente rejeitou o tratamento com quimioterapia e está fazendo um tratamento com radioterapia, ele está utilizando radiação também, radioterapia, só que nesse caso a radiação está sendo focada nas células cancerígenas. Olha, Ruth Milk, radiação existe. Será que você acha, quando você fica aí tentando oprimir, você está querendo falar com... né, tem mais de 1.000 pessoas assistindo aqui pelo canal do Estopa. Temos mais 116 pessoas assistindo pelo Facebook. Você está querendo falar com todas essas pessoas, Ruth Milk, que a radiação não existe? Será que seria isso? Né? Mas enfim, a mulher, Naona Metal fala, a mulher brasileira é forte e sabe sua força. Olha, Naona, eu vou comentar com você uma coisa que eu fiquei impressionado. As mulheres das igrejas, essas mulheres que se entregam para essas igrejas do fanatismo, elas acabam se convencendo que o lugar da mulher é submissa ao marido. E essas igrejas, elas conseguem muitos fiéis exatamente por isso. Quando a mulher vai para essa igreja, a mulher começa a fazer raiva no marido. Ela começa a vender coisa de casa, dar dinheiro para a igreja. Aí o marido vai à igreja e lá ele descobre que aquela igreja trabalha para colocar a mulher submissa a ele. A igreja faz duas coisas. Olha, se seu marido não vier para cá, larga seu marido e arruma um varão. Se seu marido vier para cá, beleza. Na hora que o marido chegar lá, o marido percebe que aquela igreja está colocando a mulher como submissa. E submissa ao homem, criando essa consciência de submissão ao homem, de inferioridade de gênero. Por isso que essas igrejas, elas acabam conseguindo manter um número muito grande de fiéis, tanto homens como mulheres. Porque a igreja cria, e isso eu falo de pessoas que eu conheço também, a igreja cria dentro da cabeça da mulher a ideia de que aquela mensagem vai fazer o homem ter medo de trair a mulher. A mulher morre de medo de ser traída, ela pensa, olha, eu dentro dessa igreja eu trago meu marido nunca vai me trair. Em contrapartida, a igreja cria na cabeça do homem a tranquilidade de que aquela mulher está sendo, digamos que, domesticada para ser escrava dele. Então essas igrejas, elas conseguem realmente mudar
essa ideia de que mulher brasileira é forte e criar uma mulher brasileira extremamente frágil. É uma coisa vergonhosa, mas infelizmente isso acontece no Brasil. E eu queria agradecer vocês que participaram com a gente do programa Léo ao Quadrado. Queria lembrar vocês da importância de vocês se inscreverem aqui no canal do Estopa, no YouTube. É o canal que está transmitindo nesse momento. Eu peço para vocês, por favor, se inscrevam. É um outro canal, então se você já é inscrito no canal Leonardo Estopa, esse aqui é um outro canal. E queria convidar vocês que agora, depois dessa transmissão, vou encerrar essa transmissão agora, queria lembrar vocês que eu faço uma outra transmissão às 10h30 da noite aqui nesse canal, uma transmissão em que eu bato papo com o pessoal, que eu comento os comentários, respondo perguntas e vamos juntos aqui desenvolvendo conhecimento político, mas agora fiquem aí na TV 247 com o programa Boa Noite 247. Então, muito obrigado, pessoal, e até 10 da noite com o programa... Até 10h30 da noite com o programa Léo Estopa ao vivo. Valeu demais e até mais.